quase metade dos gestores de fundos vê a bolha da inteligência artificial como o principal risco nos mercados, motivo pelo qual as ações de inteligência artificial caíram recentemente. Medos em relação ao crescimento e às avaliações. E se podemos acreditar em tudo isso, isso está fazendo muitos investidores acreditarem. O boom da inteligência artificial é ou a maior oportunidade de riqueza desta década, ou uma bolha prestes a estourar e zerar carteiras de investimentos. Atualmente, ninguém concorda sobre qual opção é correta. As manchetes estão gritando sinais de alerta. As buscas no Google por bolha de inteligência artificial atingiram o pico. Todos tentam saber se chegaram cedo, tarde ou se vão se dar mal. Neste vídeo, vamos analisar o que os dados realmente indicam. Enquanto muitos entram em pânico, o que ocorre nos bastidores parece menos o fim de uma bolha e mais o início de algo realmente grande. Mas eu não vou dourar a pílula, tá bom? Já existem alguns sinais de alerta piscando. Algumas dessas ações subiram de forma absolutamente parabólica. Algumas precisam esfriar, certo? Para começar, de acordo com uma nota do Instituto de Pesquisa do Deutsche Bank, o número de buscas por bolha de inteligência artificial despencou depois de atingir o pico em agosto. Os preços realmente subiram depois disso. Isso não significa necessariamente que a bolha já estourou. Isso indica que o pânico de curto prazo pode ter atingido o pico, mas sempre pode aumentar depois. Em seguida, ocorre a corrida de infraestrutura. Segundo o Goldman Sachs, o mercado já pode ter incorporado grande parte do boom da inteligência artificial, pois as avaliações das empresas estão muito altas. Os gastos de capital, o capital expenditure, estão disparando e alguns investimentos podem estar apostando em resultados que ainda não se concretizaram. Porque em bolhas passadas sempre houve euforia, excesso de construção, retornos abaixo do esperado e, por fim, colapso. Empresas de infraestrutura de inteligência artificial, como data centers, computação e fabricantes de chips, estão crescendo rapidamente. Enquanto gigantes como a NVIDIA têm balanços sólidos, pequenas empresas de infraestrutura ou startups estão gastando, como se não houvesse amanhã. Open Inteligência Artificial pós-datado. Eu vejo você, Sam. Isso pode deixá-los mais vulneráveis se a bolha estourar. A OpenAI já questiona sobre resgates do governo. Interesse de investidores de varejo aumenta. A concentração do mercado está nas alturas, enquanto os 7 magníficos representam mais de 35% do S&P 500 neste momento. Quando isso acontece, o mercado fica em situação delicada. Por isso, as preocupações com a bolha da inteligência artificial são válidas. Se a inteligência artificial não escalar, a infraestrutura for excessiva ou a regulamentação apertar, pode haver uma correção dolorosa. Mas, isso é um grande mas essa não é toda a história. Agora, só porque existem sinais de alerta, não significa que a inteligência artificial seja uma bolha prestes a estourar. Ok, precisamos analisar isso um pouco mais a fundo. Ok, voltando a isso, o Financial Times comparou o NASDAQ 100 desde outubro de 2022 com manias de mercado anteriores. Como a bolha das .com do Japão, o boom imobiliário e o ouro nos anos 1970, eles acharam muito interessante. Sim, as avaliações aumentaram. Sim, as avaliações estão aumentando, mas os níveis atuais não correspondem a bolhas históricas nos mesmos estágios. Ou seja, estamos elevados, mas ainda não atingimos a histeria do fim do ciclo. Não se engane, isso acontecerá, mas não hoje. Ainda há muito caminho pela frente antes de chegarmos àqueles extremos de euforia que normalmente aparecem antes de um topo explosivo e de uma queda. Diferente da era das .com, agora há crescimento real e mensurável sustentando essa empolgação. Lucros e avaliações estão alinhados, diferente da bolha das .com, quando avaliações eram altas e lucros baixos. Certo? Os lucros do terceiro trimestre da NVIDIA superaram todas as expectativas, mostrando uma demanda exponencial por poder de computação neste momento. O Chief Executive Officer deles também não se conteve na teleconferência de resultados, dizendo que tem havido muita conversa sobre uma bolha de inteligência artificial. Do nosso ponto de vista, vemos algo bem diferente. A NVIDIA é única entre os aceleradores, destacando-se em todas as fases da inteligência artificial. A inteligência artificial está indo para todos os lugares, fazendo tudo ao mesmo tempo. O Google está dizendo a mesma coisa agora.
O relatório do terceiro trimestre da Alphabet destacou crescimento de 34% ano a ano na área de nuvem. E agora, o chefe de infraestrutura de inteligência artificial deles disse aos funcionários que o Google precisa dobrar sua capacidade de atendimento a cada 6 meses só para acompanhar. Beleza, o mercado de inteligência artificial está explodindo de forma positiva. Isso é demanda. Beleza, não é uma bolha de hype porque os lucros e a demanda existem. Vamos enfrentar um obstáculo? Acho que sim. Recebimentos institucionais. A Berkshire Hathaway revelou participação de dólares americanos, 43 bilhões no Google. Eles injetaram 4 bilhões de dólares no Google, o que é uma jogada bastante dramática do velho Buffett, tornando-se a maior aposta em tecnologia da empresa em anos, e atualmente é a 10ª maior posição da companhia. E para Warren Buffett, que raramente investe em tecnologia de rápido crescimento, isso é um sinal, especialmente ao investir pesado assim. Até mesmo os investidores de valor mais conservadores de longo prazo veem aqui um potencial de permanência a longo prazo. O Morgan Stanley vê a volatilidade de curto prazo como chance de aumentar posições compradas para 2026. Agora prevê alta de 1.000 pontos no S&P 500 em 12 meses. E mesmo assim, não estaremos nos níveis da bolha da internet. Para chegar aos níveis da bolha da internet, o S&P 500 e o NASDAQ precisam subir cerca de 50% em relação aos níveis atuais. Assim, voltaremos às avaliações da época da bolha da internet. Até mesmo o Ray Dalio, que admite abertamente que sim, estamos em território de bolha, não acha que isso signifique que já é hora de sair correndo. Em entrevista à CNBC, ele afirmou que bolhas só estouram com um gatilho real, não apenas por nervosismo. Você tem que pensar no momento certo. O que é que realmente vai estourar a bolha? Geralmente, há aperto na política monetária, mas agora isso não vai acontecer, pois não estamos apertando a política neste momento. Estamos fazendo exatamente o oposto. As taxas de juros estão sendo reduzidas, o quantitative tightening está acabando, bancos centrais ao redor do mundo estão imprimindo dinheiro pra caramba. Estamos indo para condições financeiras mais frouxas, não mais rígidas, o que vai alimentar ainda mais a bolha. Então, não há nenhum catalisador óbvio neste momento para provocar uma queda, o que significa que o mercado pode continuar aquecido por mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Sim, a energia é uma preocupação. Estamos próximos de um gargalo de energia. Sem eletricidade suficiente para os chips de inteligência artificial, teremos problemas. Mas o que você realmente deve fazer como investidor? Bem, se você quer ficar rico com a revolução da inteligência artificial, é claro, pode se inscrever na nossa incrível newsletter gratuita. Falamos sobre ações, criptomoedas e afins. O link está abaixo. Agora chega de autopromoção. Não venda em pânico por manchetes assustadoras. Quedas rápidas não anulam tendências de longo prazo. O Morgan Stanley vê uma fraqueza de curto prazo como oportunidade de compra, não alerta. Segundo, os vencedores em infraestrutura de inteligência artificial com provas de progresso são potencialmente uma área para ficar de olho. Aqueles que não apenas têm acordos de inteligência artificial, mas também um plano para realmente entregá-los, já estão obtendo resultados. Empresas como Iron e CleanSpark são grandes no setor de data center. Terceiro, aprenda a avaliar valor corretamente. Muitos novos investidores se preocupam com o valor de mercado, mas ele só mostra o tamanho, não se algo está caro. A melhor métrica é o PE futuro, que é o preço atual, dividido pelo lucro esperado do próximo ano. Quando você aplica esse filtro, o cenário muda muito rápido. A maioria dos Magnificent Seven está entre 20 e 33 vezes o lucro futuro. A Tesla está em 172 vezes, o que não torna a Tesla ruim. Isso só mostra que a expectativa para o futuro dela é altíssima. Para ser sincero, a Tesla sempre foi negociada dessa forma. Enquanto a NVIDIA, o Google e a Microsoft estão todos relativamente subvalorizados com base nesse critério. Quarta posição, de acordo. Se algo é especulativo, trate como especulativo na porra do seu portfólio. Faça disso uma aposta pequena. Se algo parecer mais uma convicção, Warren Buffett comprando o Google. Não digo para comprar Google agora, mas talvez seja um bom exemplo para apostar mais no seu portfólio. Mantenha-se informado. Inteligência artificial avança rápido em tecnologia, regulamentação, política e gastos corporativos. Todos esses fatores são importantes e tudo segue bem atualmente. Não é preciso reagir a cada mudança ou manchete, apenas entender o jogo que está jogando. A inteligência artificial ainda está nos seus primeiros estágios de uma mudança tecnológica única em uma geração.
E de muitas maneiras, o mercado de inteligência artificial provavelmente vai continuar a atrair atenção, participação e capital do mercado de cripto, porque simplesmente é um lugar melhor para investir seu dinheiro agora. Seu trabalho não é prever topo ou fundo, mas sim manter-se no jogo para seguir a tendência com disciplina, não por impulso. Obrigado por assistir.